Gente, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio e eu costumo dizer que a gente traz sempre convidados renomados, pessoas que têm uma representatividade no nosso mercado. E tô aqui, nada mais nada menos, com o Dário Ferraço, e eu já agradeço primeiramente, né, a sua disponibilidade, a agenda dele super cheia, e ele tá aqui com a gente para falar de um tema super bacana. Mas antes disso, obviamente, eu tô com a minha cola aqui, né, porque os nossos convidados são de peso, para falar um pouquinho dele. Então, o Dário, ele é sócio, né, e diretor da Remax SF Lançamentos. E hoje é a operação número 1 da Remax no Brasil, né? Então a gente está falando realmente de resultado. Além disso, ele é criador do Novo Ciclo Imobiliário, NCI, que eu tenho a honra e o prazer de ser embaixadora, que realmente é um projeto lindo, que está mudando muitas operações no mercado imobiliário, inclusive a da Remax Verte. E a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é cultura de resultados, né? Que, de fato, o mercado imobiliário é sobre resultado, entre uma série de questões aqui, mas antes da gente entrar propriamente dito num tema, ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele no mercado imobiliário. Ele é cristão, mentor, é o nosso mentor, né? Então, Ferraço, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. Bora falar um pouquinho aí da sua trajetória. Show. Dani, primeiramente, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você. A hora que você fez o convite, eu já aceitei de bate pronto. A agenda estava meio enroscada, a gente não conseguia encaixar, né? Sim. Mas para mim, não tive nem dúvida, porque é sempre uma honra estar participando de conteúdos que trazem relevância para o mercado imobiliário, que é tão carente às vezes, né, de informação correta, num mercado onde hoje todo mundo vende tudo, mas ninguém nunca vendeu nada. Exatamente. A gente poder vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa história e tentar levar conhecimento e crescimento para as pessoas é sempre muito bacana. Espero que eu possa contribuir pelo menos com 1% para todo mundo que estiver assistindo a gente, né, e ter aqui um insight, alguma coisa que possa ajudar no desenvolvimento da carreira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E com certeza pega papel e caneta, que a gente vai ter muita anotação, eu tenho certeza disso. Eu vou anotar demais aqui, eu tenho certeza que vocês vão anotar demais aí. E antes da gente entrar nesse tema que eu fiquei apaixonada e fui entender realmente o que é processo, o que é essa cultura de resultado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê do mercado imobiliário na sua vida. A história é longa, hein? E vai precisar de uma caixinha de lenço, tá? Como todo mundo, eu não entrei no mercado imobiliário como opção. Eu sou ex-alguma coisa também, ex-algumas coisas, né? Então, eu entrei no mercado imobiliário em 2008 como corretor. Vou tentar resumir, né? Eu vim de algumas falências, comecei a trabalhar muito novo, com 13 anos. Tive várias né, jornadas antes de chegar na corretagem, e duas delas como empreendedor. Então, eu tive 2 negócios que não foram tão bem. Foram bem durante um tempo, depois não deu certo, faliu por conta de maturidade mesmo, e eu acabei tendo que recomeçar, né? E o mercado imobiliário foi uma porta que se abriu para mim, que eu entendi que eu não fazia ideia do que eu estava indo fazer no mercado imobiliário, né? Então eu comecei em 2008 na Lopes como corretor de lançamentos, como calça branca total, né? Que chegou no plantão, não fazia ideia do que estava fazendo lá. Quando eu fui para entrevista, eu achei que era supermercado, né? Então assim, um negócio bem comum, aliás, acho que para muitos corretores de imóveis, né? Principalmente da nossa época. Hoje não, hoje a profissão ela tem um pouco mais de relevância, de destaque, começou a ser mais glamourizada, né? Sim. Então assim, isso ajuda, mas na nossa época, quase 20 anos atrás, na minha época, sua também sei que você tem bastante Sim. tempo de jornada já, era um pouco diferente. E eu entrei no mercado imobiliário como um recomeço. Foi uma oportunidade que Deus colocou para mim. Eu não tinha entendido ainda que as jornadas que eu tive antes do mercado imobiliário foram para me formar. Então eu trabalhei em call center, aprendi a falar no telefone, né? Trabalhei na 25 de março como camelô, então me ajudou muito a lidar com as pessoas, né, trabalhar ali com o público, atender gente de todos os lugares do Brasil, diferente. Não na 25 de março, na Feira da Madrugada, na verdade, né? Que eu trabalhei na Feira da Madrugada. Famosa feira. Trabalhei como motoboy, então tinha que fazer meu corre, né? Porque se eu não fizesse, ninguém ia faturar por mim. Então Deus foi me moldando ali para chegar no mercado imobiliário, que foi um grande recomeço para mim, e foi onde eu me achei, onde eu me reencontrei, onde o Senhor me deu a possibilidade de não mudar minha história, mas de concretizar aquilo que Ele tinha para mim, para minha vida, né? Então eu consegui resolver meus problemas e realizar grandes sonhos no mercado imobiliário, então eu sou muito grato. Comecei como corretor,
né? Vivi toda a jornada dentro do mercado imobiliário, então eu fui estagiário, fui corretor, fui coordenador de vendas, fui gerente, team leader, né? Vivi a jornada até o dia que eu decidi me tornar empresário e montar minha própria empresa. Então, de lá para cá são quase 20 anos, Dani, de jornada aí, de muito trabalho, de muita dedicação, mas também de muita prosperidade, graças a Deus. E quando você fala assim, né, que todo mundo tem um início no mercado imobiliário e eu falo que não é uma profissão. Hoje a gente entende que o corretor de imóveis é uma profissão, mas lá atrás, quando a gente começou. Exatamente. Não era um bico. Não era uma profissão, as pessoas não enxergavam isso. Então, quando você resume aí a sua jornada durante todos esses anos, eu queria que você lembrasse do momento que foi um gatilho de virada de chave para você falar, não, de fato, esse mercado é um mercado que dá certo, é um mercado que eu possa transformar a minha vida. E que momento que, de fato, teve esse gatilho? Legal. Dani, assim, a minha família, eu vim de uma família de uma origem humilde. Graças a Deus a gente nunca passou necessidade, mas a minha origem é humilde. Então eu estudei escola pública, não que isso seja demérito ou mérito, mas eu estudei escola pública e etc. Então, muitas realidades que eu enxergava não eram condizentes com o mercado imobiliário. Um exemplo, né? Quando eu comecei no mercado, as pessoas falavam assim, não, porque aquele apartamento eu comecei num produto de 200, 300 mil há 20 anos atrás, né? Então, 200, 300 mil há 20 anos atrás tinha outro valor, não é o 200, 300 mil de hoje. E aí as pessoas falavam assim, não, porque tem um apartamento ali de 500, de 800 mil, e eu olhava e falava, nossa, mas será que tem tanta gente para comprar? A minha realidade era outra, né? Mas o mercado imobiliário, ele me despertou no sentido de ver que era possível eu ser remunerado pela minha produtividade. Porque eu trabalhei em outras empresas como CLT, né? Cheguei a trabalhar em banco também, durante um tempo, dos 18 aos 20 anos eu trabalhei em banco, e eu percebi que era legal, mas que tinha uma limitação. E eu não queria ficar limitado àquilo, eu queria poder produzir, eu queria poder crescer. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário e eu vi que não tinha limite, ali eu falei, é aqui que eu vou resolver meus problemas, é aqui que eu vou construir a minha vida. Claro, né? Como todo mundo, quando nasce, ninguém quando nasce, a mamãe bate na bunda e fala, Dani, você vai ser corretora de imóveis, tá, minha filha? Sim. Não, vai ser advogada, médica, né? O menino vai ser jogador de futebol, engenheiro, cantor sertanejo, que dá dinheiro, MC, não, né? MC, não sei. Mas, enfim, ninguém fala, vai ser corretor de imóveis, tá, minha filha? Então, eu, como todo mundo, eu também sou alguma coisa e eu recomecei no mercado. Mas eu acho que a grande oportunidade que eu enxerguei no mercado foi exatamente por conta da minha história. Talvez se eu tivesse entrado no mercado imobiliário num outro momento, como um exemplo, eu tivesse entrado por opção, como uma pessoa que não tinha necessidade, né, no momento, porque eu tinha uma necessidade muito grande, eu tinha uma dívida que eu tinha que honrar na época, das dívidas que eu quebrei, então eu tinha que pagar aquilo, e aquilo foi a oportunidade que eu precisava. Então eu falei, cara, é aqui que eu vou. E aí quando eu vi que o meu trabalho estava gerando tudo que eu precisava para resolver os problemas e para ganhar dinheiro, aí eu falei, achei, é aqui, não saio mais. Achei o ponto certo. Eu costumo dizer que, é lógico, ninguém nasce grande, né? Tudo é uma construção, tudo é a forma com que a gente coloca ali de determinação, energia, foco, disciplina. Acho que em tudo na vida, em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente busca isso, né? Então, quando a gente conversa com vocês, Remax SF, né? Então, hoje número 1 na Remax no Brasil. Então, a gente está falando de um método, a gente está falando de uma coisa que funciona. E aí, entrando um pouquinho no nosso tema, que é cultura de resultado, eu queria que você falasse para o pessoal o que significa a cultura de resultado na prática. Porque a gente vê aí muitas pessoas sem diretrizes dentro do mercado imobiliário, que é aquela questão do hoje rico, amanhã pobre, hoje rico, amanhã pobre. Ranking Serasa, né? Essa eu aprendi com o Danilo, lá da Rede UI. Um dia tá no ranking, outro dia tá no Serasa. É tipo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que deu realmente essa constância para a empresa, né, para a Remax SF, e faz de vocês um case de sucesso. Então, é isso que as pessoas procuram, às vezes, enxergar no mercado imobiliário. Você vê muita gente desacreditada, muita gente falando assim, tentei, não deu certo. Mas será porque faltou um método? Será porque faltou disciplina? Será porque faltou vontade? Por que se frustra, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura de resultado na prática. Acho que a primeira coisa, Dani, que as pessoas precisam entender é que a história de hoje, ela não nasceu hoje. Ela vem sendo construída, a Remax SF, a SF tem 10 anos.
Então, esse resultado que as pessoas enxergam hoje como a número 1 do Brasil, ano passado, em 2025, é um resultado que ele vem sendo construído. A gente tem pouco tempo de Remax, 1 ano e meio, mas a jornada da imobiliária vem sendo construída há 10 anos. E talvez aí esteja um dos principais pontos que a gente tem que ter atenção. Por quê? As coisas não são do dia para a noite. Você não vai começar como corretor hoje, amanhã você vai estar rico e vai montar sua empresa hoje e amanhã vai estar tudo perfeito. Sim. Primeiro que não existe mundo perfeito, né? Então, é um constante aprendizado. A gente está sempre mudando, sempre buscando melhorar a operação. Isso, então, uma vez que você tem essa consciência de que as coisas são a longo prazo, né? Vou falar aqui de uma maneira, o sucesso da sua empresa, e sucesso é uma coisa momentânea que você tem que estar sempre reconstruindo, ele não é do dia para a noite, ele é construído a uma jornada, e uma jornada, estou falando aqui, uma jornada longa, né? Uma jornada a longo prazo, são 10 anos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, assim, é muito importante as pessoas entenderem que, uma vez que eu tenho essa convicção que as coisas não são construídas do dia para a noite, que eu preciso ter muita constância em tudo que eu faço, né? Então, assim, não posso fazer uma coisa um dia, não deu certo, eu já não faço mais. Se eu tenho convicção de que aquilo é o que vai fazer minha operação andar, de que aquilo que vai fazer minha operação funcionar, eu preciso ter pulso para manter as minhas decisões para até que elas comecem a dar certo. Porque a gente quer muito resultado imediato. O imediatismo, ele atrapalha muitas operações, né? E tem um problema crônico no mercado que é o seguinte, eu sou corretor. Eu me desenvolvo, eu consigo ir bem, eu ganho dinheiro. Eu abro uma imobiliária, mas eu não viro empresário. Eu não tenho uma formação, ninguém me ensina. Eu passei por isso. Isso foi na pele, eu passei por isso. Então, o que acontece? Você precisa começar a se formar empresário. E você paga o preço do aprendizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, esse preço que você paga, ele é muito valioso, mas ele também é muito enriquecedor, porque a experiência que você ganha vai te ajudar a construir seus próximos passos, vai te ajudar a construir o futuro. Sobre a cultura de resultado especificamente, eu acho que o que é uma cultura, né, Dani? A cultura nada mais é do que hábitos recorrentes que você tem na sua operação, na sua vida, que se tornam normais, se tornam hábitos. São hábitos que são tão constantes que se tornam normais para você. Então eu falo que a cultura de resultado que a gente instituiu na Remax SF, ela é uma cultura que ela foi construída ao longo desses 10 anos, que se tornou uma coisa muito normal para a gente, né? Só que diferente do que as pessoas pensam, cultura de resultado não é resultado de venda, não é meta batida, não é VGV realizado. Cultura de resultado é o que eu faço para que os resultados aconteçam. Qual é a minha parte como empresário protagonista do que eu vou gerar para que a minha operação possa produzir mais. E acho que esse é o ponto importante. Quais são as práticas? O que eu faço? Assim, eu terceirizo o sucesso da minha operação? Não, a responsabilidade é do corretor? Ou não, eu assumo a responsabilidade, eu gero a oportunidade para que o corretor possa desenvolver. Então, a cultura de resultado está muito atrelada a isso, a um mindset de fazer com que tudo que seja necessário aconteça para que o resultado venha acontecer. O resultado é a cereja do bolo, né? Na cultura de resultados, o resultado final é só a cereja do bolo. O que eu faço em todo o processo é onde está o grande segredo. E é bem bacana isso, porque as pessoas acham que cultura de resultado é vender. É bater meta, é atingir o objetivo e não é. E aí, quando você fala tudo isso, lá no Secov, como diretora lá da casa também, a gente fala muito sobre isso. E a gente se depara com muitos empresários, né, sentados numa mesa conversando sobre um problema que muitas vezes a gente enfrenta, não só no mercado imobiliário, mas enfim, falando de mercado imobiliário, que é a questão que você até mencionou. Mindset, a gente fala sobre essa questão realmente da mentalidade, né? Então, lá, 20 anos atrás, quando a gente entrou no mercado imobiliário, a postura do corretor era uma, né? E aí existe a diferença que eu gostaria muito que você falasse aqui sobre ser e estar corretor, né? Então, eu acho que o ser e estar corretor impacta diretamente nessa questão da cultura de resultado. E a mentalidade também, né? Então, a gente vê muitos aventureiros entrando no mercado, achando que vão ganhar dinheiro da noite para o dia, e aí entra a frustração, não muda a mentalidade, e tem a questão de eu não sou corretor, né? Eu estou corretor para um determinado momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dani, assim, a gente não pode ter água no joelho, né? Para que uma coisa dê certo na nossa vida... de joelho. Não tá com o joelho machucado, né? Mas assim, a gente não pode ter água no tornozelo. Sim. Né? A gente tem que mergulhar. Para que as coisas deem certo, ou a gente mergulha e faz acontecer, ou a gente mergulha. É o fogo no barquinho, não tem outra opção. E o problema é que muitas vezes as pessoas vêm se aventurar no mercado porque é um mercado atrativo, né? As comissões são boas, você consegue crescer financeiramente rapidamente, é um mercado que a porta de entrada é muito fácil,
né? E isso não é que é um problema, mas é uma coisa a ser trabalhada por donos de imobiliária, por empresários do setor, né? Porque não é só eu contratar a pessoa e depois não desenvolver, eu preciso desenvolver esse cara, eu preciso ajudar ele a se formar. Então, existem alguns fatores que facilitam muito essa conduta, esse comportamento de, eu estou corretor. Se não der certo, não deu. Né? Então, hoje eu brinco, né, que é muito corretor de imóveis hoje é mais Uber do que corretor de imóveis. E não dá. Ou você é corretor, né? Ou você está como corretor. Se você está como corretor, desculpa te dar essa notícia triste, mas não vai dar certo. Você precisa ser corretor o tempo todo. O que é ser corretor de imóveis o tempo todo? É ser corretor de imóveis na igreja, na academia, no restaurante, na rua andando. Você tem que ser corretor de imóveis em todo lugar que você vai, na festa da família, né? Então, assim, vocês têm que se comportar de uma maneira, se colocar de uma maneira que isso seja a informação que as pessoas recebem de você. E aí, quando a pessoa está como corretor, eu sou corretor, mas no churrasco dos amigos não abre a boca para falar de imóvel, não abre a boca para falar de mercado imobiliário. Aí o cara vai compra com outro corretor que nem sabia e você, né, perdeu essa oportunidade. Então a gente não pode ser, a gente não pode estar, a gente tem que ser corretor o tempo todo, né? Então eu hoje estou ocupando a posição de empresário, de diretor, de líder de uma operação, mas eu sou corretor. Se eu ter uma oportunidade de falar de imóvel com alguém que está conversando do meu lado em algum lugar, eu vou falar e eu vou vender. Entende? Essa talvez seja a grande mentalidade que o corretor precisa desenvolver. Tem que ser corretor o tempo todo. E sobre mentalidade, né, que você falou, principalmente do empreendedor, eu comecei a falar, ninguém forma a gente para isso. Então o cara, ele diz, é um corretor, ele se destacou, ele vai lá e monta a imobiliária dele, mas ele ainda tem a cabeça de corretor. Sim. Né? Então para ele não consegue, muitas vezes, calcular o que é despesa, o que é investimento. Um exemplo, marketing. O que é despesa, o que é investimento? Né? Fluxo de caixa. Cara, agora a comissão não é mais sua, você é empresário, agora a comissão é da empresa, né? Se sobrar depois que pagar tudo no final do mês, você tem sua retirada, você tem sua prolabore, senão o dinheiro não é mais seu, né? E aí muitos acabam tomando uma decisão que talvez seja um dos fatores principais do não crescimento da maioria das imobiliárias. Tem a gestão da imobiliária como se fosse você mesmo com 2, 3 corretores ali. Eu falo que não é um catado, mas é uma cooperativa. Eu tenho aqui 2, 3 corretores que trabalham comigo e a gente ganha aqui seu dinheiro, mas eu ganho a minha comissão, ele ganha dele, ninguém se preocupa com a empresa, com o crescimento da empresa, com brand, com marca. Então, tudo isso faz parte da mentalidade de empresário que precisa ser desenvolvida. E aí, né, não dá pra gente não falar, quando você tem associação com uma grande marca, como por exemplo a Remax, isso ajuda. Por quê? Porque você tem toda essa base que vai ser oferecida para você no momento que você adquire uma franquia que muito dificilmente você vai conseguir. Estou falando aqui, gente, por experiência própria. A Remax SF tem 1 ano e meio, a SF tem 10. Sim. Então, durante 8 anos e meio, eu tive que pagar o preço de querer aprender as coisas sozinho, de querer criar os processos sozinho, fazer sozinho, e foi muito bom, foi uma baita escola. Mas a grande maioria das pessoas não resiste a esse processo 8 anos. Exatamente. E outra coisa muito legal que eu percebo o seguinte, eu estava conversando com uma empresa do mercado tradicional ontem, um empresário, quando a gente fala também da mentalidade do próprio empresário, a gente se depara com uma deficiência que existe, que é a questão do desenvolver, né, a equipe, seja também a liderança. E aí, falando em liderança, é onde a gente vê muito gargalo, a gente conversa com muitos empresários, eles falam, poxa vida, a gente não tem esse personagem, a gente tem essa pessoa, a gente não tem o líder, né? Que muitas vezes o dono, ele precisa de ter ali os seus líderes, os seus coordenadores, etc. E tá difícil encontrar essas pessoas. E muitas vezes alguns deles falam assim, nem preciso dela, porque eu faço o papel mesmo do líder, enfim. Então eu queria que você falasse qual é o papel do líder na cultura de resultados. O que ele transforma, o que ele traz, o que ele agrega, né, dentro dessa cultura e dentro também dos pilares, que depois eu queria que você falasse um pouquinho do teu método, o método NCI. Então, como que você enxerga o líder hoje para as operações imobiliárias? Porque antes essa pessoa não existia, né? Essa figura não existia. O corretor, ele fazia tudo, o dono fazia tudo também, vendia, estava na gestão, fazia tudo. Então, o que é o líder hoje? Na verdade, assim, como eu fui criado numa empresa de lançamentos, né? Então, já uma empresa muito grande, com uma estrutura um pouco diferente. Então, eu já entrei num negócio que eu sempre tive líderes. Tá. Né? Então, gerentes, coordenadores, diretor. Então, eu sempre lidei com a questão hierárquica dentro do mercado. E eu enxerguei que, assim, Dani, eu entrei no mercado por questão financeira, né? Eu contei aqui, eu tinha um problema financeiro que eu precisava resolver e eu enxerguei uma oportunidade. Mas rapidamente eu entendi que o mercado imobiliário não era sobre dinheiro, era sobre pessoas. Não era sobre imóvel, era sobre pessoas. Então, o quanto mais eu conseguisse absorver e aprender das pessoas que estavam acima de mim, eu ia desenvolver mais rápido.
né? Então sempre anda com quem está acima de você para que você possa evoluir. Só que qual é a grande questão? O que é uma liderança? Ela é um espelho. Então, uma vez que você é líder de um time, o time vai ter os mesmos comportamentos que você, vai ter as mesmas atitudes que você. E talvez esse seja o grande ponto da liderança que as pessoas não entendem. A liderança, ela traz muita responsabilidade. E liderança, muitas vezes você é capitão, muitas vezes você é treinador. Como assim? Capitão é o cara que joga junto com o time, que está ali, que entende, que tem um pouco mais de conhecimento, que tem um pouco mais de vivência do negócio, isso vai ajudar ele a ter melhores soluções, mas ele está jogando junto, né? E outras vezes você é o treinador, que é o cara que tem que olhar de fora, e aí muitas vezes é quando você se torna um empresário. O líder, né, capitão, quem é o líder capitão? Ele é o... Perdão, gente, tocou o celular aqui. Não, aqui é ao vivo e a gente vai indo mesmo. E eu coloquei no silencioso lá, mas tocou no relógio aqui, perdão. Quem é o líder, né, no modelo hierárquico pro time? Cara, ele é o capitão, é o cara que tá jogando junto, né, o team leader, o gerente, é o cara que tá fazendo as coisas acontecerem em conjunto. O treinador, ele já é o cara, o empresário, ele já subiu o nível, ele já é o dono do negócio, ele já tem que olhar de fora e falar, ó, essa peça vai, essa não vai, aqui eu preciso jogar. Então a grande diferença é essa. Mas a liderança, em qualquer contexto, ela é o espelho. Então o comportamento que eu tenho com as pessoas do meu time vai determinar qual é o comportamento que eles vão ter com o trabalho que eles exigem. Então, exemplo, existe uma hipocrisia até do mercado de falar o seguinte, eu sei fazer, mas o meu time que tem que executar. Não, cara, você sabe fazer? Então você tem que mostrar como executa. Você tem que fazer junto, muitas vezes. Ferraço, mas isso vai me prender para operacional o resto da vida? Não. Por quê? Porque um dos segredos da liderança é formar outras pessoas para serem líderes. Uma das coisas que me trouxe até aqui no mercado, na época que eu era gerente na Lopes ainda, é que eu sempre trabalhei com a mentalidade de formar meu time para que eles fossem novos líderes, para que fossem coordenadores, para que fossem gerentes, e não tinha hipocrisia. Não, mas eu vou perder o cara se eu formar ele. Não. Eu quero que a Dani se desenvolva, que ela cresça, que ela vire uma coordenadora, que ela vire uma gerente, que ela se desenvolva, porque isso vai mostrar que eu estou no caminho certo, que eu estou formando as pessoas para que elas sejam melhores. E aí, automaticamente, eu vou ter mais gente sendo formada por mim o tempo todo. Entende? E eu consigo construir assim um ecossistema, uma mentalidade de liderança ajustada. Então, ser dono não é ser chefe, né? Ser líder, perdão, não é ser chefe. Ser líder é ser alguém que tem um pouco mais de experiência somente para orientar, mas que quando precisa coloca a mão na massa junto também. E aí você falou, me lembrou uma situação de uma pessoa que eu estava conversando, ela falou assim, poxa vida, a gente vai, a gente treina, a gente capacita, a gente desenvolve, a pessoa pega todas as habilidades o teu jeito até, e aí de repente ela sai e pega tudo tá tudo bem, porque a fonte não seca, pode vir, pega e vai, não tem problema. Aí ela falou assim, poxa, eu tava lá nos stories do Instagram, vendo lá, eu olhei e falei, praticamente a minha fala, o meu discurso, o meu jeito, que raiva. E a gente falou sobre, falou, deixa, significa que de alguma forma você impactou e influenciou positivamente. Esse é o game, né? Às vezes a gente tem ainda, e a gente lida com mentalidade de empresários mais conservadores. Muito possessivo, né? O meu corretor, cara, deixa eu te falar, forma o cara, e se amanhã ele estiver aqui, um exemplo, a nossa operação, ela tem um DNA de operação formadora. O que é uma operação formadora? O cara entra normalmente com a gente sem experiência, começa a jornada dele como corretor, trabalha com a gente durante um período, se forma, 1, 2, 3 anos, a gente tem muita gente com 10 anos de empresa, com 8, com 7, mas às vezes o cara atinge um determinado momento ali, que aquilo não faz mais sentido para ele, ele vai seguir a vida dele, e se ele levou e ele aprendeu, ele ficou no mercado, olha que bom. Né? O cara evoluiu aqui dentro, ele cresceu, vai sair melhor. Eu sempre falo o seguinte, se você sair da minha empresa, de qualquer uma das minhas empresas, melhor do que você entrou, eu tô cumprindo o meu papel, tá valendo, entendeu? Mas a pessoa aprendeu, isso não é certo, a gente pode até depois entrar na questão da honra, né? Mas assim, mas cara, peraí, se a pessoa trabalhou, ela honrou, e você, né, acrescentou para a vida dela, ensinou, você também honrou e tá tudo certo, e ela vai seguir o caminho dela. Então, a gente não pode ter esse egocentrismo, né? Essa questão de não vai embora, vai levar o que eu ensinei. É assim. Eu passei por isso, todo mundo vai passar por isso. É isso. E aí também, seguinte, a gente tá falando de dois perfis. Vamos colocar o protagonismo, né? Que são aquelas pessoas que vem mesmo para deixar uma história, para fazer o marco, para ser protagonista. E a gente lida também com os vitimistas. Não adianta que eu tenho pavor disso. Eu não nasci, não tenho dom para vítima. E aí isso faz com que a gente tenha times de performance recorrente e times que não performam de alguma forma. Recorrente. Né? Recorrente, não performa de maneira recorrente. De maneira recorrente.
o que a gente pode fazer com esses dois perfis, né? O que você me fala sobre essas pessoas? Porque às vezes são alguns ajustes dessa galera que não performa e que dá certo, tem uma mudança aí de mentalidade, ela consegue performar, mas também tem gente que não vai. Então você, aí como dono da operação, olhando para essas pessoas, você dá oportunidade, você não dá? Porque ontem eu fiz inclusive uma repostagem de um story de uma pessoa super polêmica também no mercado. Não, mas eu não sou polêmico, não. Não, ele Eu não acho que não, né, gente? Eu acho que não. E ele falou o seguinte, começava assim: mande embora o cara que não tem comprometimento, o cara que não participa das reuniões, que não tem venda recorrente, que não dá resultado. E aí foi meio que falando. Por outro lado, às vezes aquela pessoa precisa de algum ajuste fino. É uma pessoa que tem um potencial. Então, agora olhando para o empresário, que a gente vai falar um pouco com esse público, o que a gente faz com essas pessoas, né? Qual a direção a gente toma? Do tchau, ou vamos dar uma olhada aqui nessa operação, vamos ver esse cara, vamos analisar os skills dele, o que a gente faz? Então, Dani, eu vou falar o que eu realizo na prática na minha operação nesses 10 anos, tá? Como líder, são quase mais de 15 anos como gerente, coordenador e depois com a SF, com a Remax SF. Eu sempre parto do princípio que todo mundo tem salvação. Então eu sempre tento conversar e orientar pelo menos 2 vezes. A terceira já é um pouquinho mais difícil, porque aí a gente entende que eu preciso parar de atrapalhar a vida dessa pessoa. Vou deixar ela seguir, entende? Mas assim, eu sempre tento salvar e sempre tento orientar. Hoje o meu papel é muito mais focado na liderança, né? Então eu no movimento hierárquico, eu trato com os líderes e eles tratam com o time de vendas. E o que eu sempre falo para eles é o seguinte: a gente precisa ter a autoconsciência que a gente precisa multiplicar os dons que a gente tem. Se eu multiplicar, eu vou ajudar as pessoas a se formarem e ser melhores. Se eu não fizer isso, não vai. Porque todo mundo tem suas limitações. Eu tenho a minha, você tem a sua, o outro corretor tem, todo mundo tem. O que difere um time que performa de um time que não performa, basicamente é o quão eles estão dispostos a entregar o que precisa ser feito. Entende? O quanto está disposto, qual é a disposição que você tem, qual é o nível de disciplina que você tem de entrega. Porque a gente tem ali alguns hábitos recorrentes de pessoas de sucesso e de times de sucesso. E um deles é a disciplina. Normalmente os times que se destacam dentro da nossa operação, ou pessoas mesmo, são as pessoas mais disciplinadas. São aquelas que sabem que a motivação é importante, né? Trabalha a motivação, mas sabe que a motivação é passageiro. O que vai fazer você manter ali a recorrência é a disciplina de fazer o que tem que ser feito todos os dias. Então, acho que o principal fator que consegue adequar é a disciplina. Mas, de novo, né? Eu acho que todo mundo tem que tentar ser salvo. Então eu tento, olha, vamos tentar corrigir, sempre com conversa franca, orienta, primeira, segunda vez, não adiantou, aí eu não vou discordar do colega que postou que tem que tirar. Eu acho que também o corretor que não vende, ele tem um problema. Ele entra para uma comunidade dos corretores que não vendem. Exato. E aí eles se juntam todos os que não vendem para ficar reclamando da empresa porque eles não vendem. Exato. Ou do líder. Então isso é muito complicado. Então, se tentou corrigir, tentou orientar, a pessoa não teve uma mudança de hábito, de comportamento 2 vezes, aí é melhor deixar a pessoa seguir a vida dela mesmo. Entende? Eu também concordo. Eu não acho que a gente tem que... O que acontece é que muitos donos de imobiliário ou empresários têm medo de perder corretor porque ele não tem um processo efetivo de contratação e de desenvolvimento de time. Então ele tem medo de perder porque ele não sabe se ele consegue repor. Quando você cria uma estrutura prévia, não, eu tenho uma empresa que eu consigo contratar, eu consigo formar as pessoas, então automaticamente eu não tenho medo de perder. Se a Dani não performar, Dani, obrigado, eu vou formar outra pessoa para ficar no seu lugar. E falando em contratação, falando em recrutamento, qual que é para você o perfil ideal de um profissional de vendas de alta performance? O que tem força de vontade. Tá. Se você me falar assim, Ferraz, eu tenho diretor de empresa, ex-diretores de empresa, um exemplo, tem um corretor que é muito querido nosso, está com a gente desde o começo, há 10 anos de empresa, já era corretor meu na época da Lopes, e veio com a gente, ficou mega feliz com toda a questão da Remax, com tudo que está acontecendo, porque é uma pessoa muito esclarecida, era diretor da Petrobras. Era um cara extremamente inteligente. Ontem ele esteve comigo até, extremamente inteligente, que me ajudou muito no meu desenvolvimento. Eu já era líder dele e ele me ajudou muito no meu desenvolvimento. Então, entende? Sim. O perfil da pessoa. E eu tenho corretores que entraram que, cara, era uma pessoa de uma formação muito humilde, que, né, como eu entrei no mercado, não fazia ideia do que era, e eu olhava para o mercado imobiliário e falava, isso não é para mim porque é muita coisa de rico, é muito dinheiro, sabe assim? Entende? O que faz o cara dar certo é a força de vontade dele. É a disciplina, é a fé que ele tem que já deu certo. E aí, entra no mergulhar de novo. Quando você acredita que já deu certo, que não tem outro caminho, você vai fazer o que precisa ser feito.
Você vai fazer o possível e deixa que o impossível Deus faz. Mas o que é possível fazer, se precisar acordar às 5 horas da manhã para ir panfletar em algum lugar, você vai. Se precisar chegar às 11 horas da noite porque você estava num evento divulgando seu trabalho, você vai. É isso. Essa é a disciplina que difere os profissionais de sucesso dos que não atingem o sucesso ou ficam ali no meio do caminho, né? Até atingem o voo de galinha, né? Sobe um pouquinho, cai e não consegue se estabelecer voando alto. Essa é a grande diferença, é a força de vontade somada à disciplina de fazer o que tem que ser feito. E o legal desses bate-papos é que eu já tive, assim, muitos convidados, né, aqui comigo nessa troca, e a gente consegue analisar o olhar de cada um, a visão de cada um dentro do mercado imobiliário. E eu trouxe uma convidada que foi super polêmico também, no seguinte sentido. Ela falou assim pra mim... Ó, gente, a Dani gosta de gente polêmica, vocês estão vendo? Eu não sou polêmico não sei porque ela me chamou. Não, mas gente de conteúdo, Brincadeira, tá? tô brincando. E ela falou assim pra mim, Dani, deixa eu te falar uma coisa. O mercado imobiliário, ele não é pra quem está com dificuldade financeira. E aí, a gente escuta as histórias dos grandes players de mercado. Você é um exemplo, assim como outros que entraram no mercado numa situação... Eu tava quebrado, precisava começar. Exatamente. E aí a gente teve muita gente que concordou e muita gente que desceu a lenha, que ficou bravo. E aí eu falei, putz, ouvi do Ferraço isso, o que você pensa? Porque eu entendi, assim, o ponto de vista dela. E ela não tá errada, que né? Nessa questão da frustração e tudo mais, eu também penso, não é? A gente vai conseguir dinheiro do dia pra noite, mas enfim. Pode até acontecer, mas é exceção, né? O que você acha dessa frase? Olha, eu vou ser sincero pra você. Eu não posso ir contra a minha origem. Né? Então, se eu fosse analisar dessa maneira, eu não estaria no mercado imobiliário há quase 20 anos, eu não teria entrado no mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, para mim, foi sim uma oportunidade, primeiro, de ganho financeiro, porque eu estava quebrado. Mas o que acontece? É fato que o mercado ele amadureceu. Né? Acho que ainda está muito longe do mercado imobiliário ideal, falando aqui de corretores, mesmo corretores, corretoras, donos de imobiliária, a gente ainda é muito amador, a gente tem muito que evoluir, né? Então, assim, tem muito trabalho pela frente para que a gente possa construir um mercado que seja referência, assim como outros, né, de outros países que a gente visita e conhece e sabe o quão grande é essa lacuna. Então, a gente tem um trabalho muito grande pela frente. Mas eu não posso concordar, porque eu venho de uma origem de quem começou quebrado, mas é fato que hoje o mercado ele se tornou mais concorrido. Né? Em que sentido? Fala assim, antigamente tinha mais corretor atuando do que hoje, mas hoje as pessoas estão mais profissionais. Hoje tem muita gente boa trabalhando. Né? E aí o que acontece? Quando você entra no mercado mais concorrido, você tem que ter o entendimento de que você vai precisar galgar os seus espaços e isso talvez demore um pouco mais. Principalmente quando você vai para um modelo de negócio de terceiros, porque o terceiros ele é um plantio um pouco mais longo. Quem trabalha com lançamento normalmente tem uma colheita um pouco mais rápida, mas depende de produto, né? Depende do teu lançamento. Então assim, eu acho que as duas visões estão certas. Para o quebrado é uma oportunidade e talvez seja a chance que ele tem e né, ele pode acontecer como eu aconteci, mas também se você é uma pessoa que tem um subsídio financeiro, que tem como ser um empreendedor no mercado imobiliário, mesmo sendo corretor, e acho que talvez essa seja a grande chave da mentalidade que o corretor precisa virar, entender que ele é um empreendedor, que ele pode investir, que ele tem tempo para subsidiar a sua profissão até ela dar certo, porque se você abrir uma empresa hoje, ela não vai começar dando certo hoje. Né? A gente falou disso no começo, ela vai demorar 5, 8, 10 anos para se estabelecer de uma maneira forte. Então, o corretor precisa entender isso, que ele vai começar a trabalhar hoje, não vai ser amanhã que ele vai estar rico, não vai ser amanhã que ele vai ganhar dinheiro e vai resolver os problemas dele. Ele vai ter que construir isso. E nessa construção, se ele tiver um lastro financeiro, é muito importante e ajuda muito. O que eu sempre falo é o seguinte, conhecimento técnico, a gente aprende se a gente quiser. Certo? Se eu quiser aprender agora ali sobre blockchain, tô vendo um livro ali, eu vou pegar, vou estudar sobre blockchain, eu vou aprender. Exato. Se eu determinar na cabeça que eu quero fazer aquilo, o mercado imobiliário não é diferente. Se eu colocar na minha cabeça que eu quero aprender e eu vou aprender, eu vou conseguir ser um cara extremamente teórico, mas a prática que muda o jogo. É o que eu coloco em prática que muda o jogo. E aí muitas vezes o quebrado coloca na prática o que o teórico não coloca. O cara não tem vergonha de ir pro farol panfletar, o cara não tem vergonha de se apresentar no meio de um churrasco, o cara não tem vergonha de estar no meio da rua e parar uma pessoa e falar. Esses dias eu até curti o vídeo, a corretora até agradeceu, que é a corretora do trem, que ela trabalha com um imóvel econômico aqui na Zona Leste de São Paulo. Cara, entende? Muitas vezes aquele cara que está recomeçando, ele tem uma fome, ele tem uma vontade, uma necessidade que talvez o cara que entra numa zona de conforto um pouco maior, porque tem um subsídio financeiro, não vai fazer. Exato. Entende? Então... Eu falo que é o seguinte, eu fui corretora por 6 anos, então durante muito tempo, você assim... é corretora. Sou corretora, hoje estou do outro lado, não estou na intermediação,
Mas eu falo assim, gente, as pessoas desistem muito fácil, né? E quando você falou em disciplina, faz quem gosta, quem é criança. Né? Quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que precisa fazer. Exatamente. Então, às vezes, eu estava conversando com uma corretora, ela falou assim, eu não gosto de fazer prospecção, de bater na portaria, de andar. Cara, eu fazia isso, a gente anda de salto, mulher, tal. Então, assim, eu falo, falta hoje isso um pouco nas pessoas, né? Dani, eu vou te falar que a minha primeira venda, você conhece a história, né? Mas a minha primeira venda foi panfletando no Farol, de terno e gravata. Entende? Eu fui panfletar no Farol de terno e gravata e há 20 anos atrás e aconteceu a minha primeira venda. Entende? A corretagem não admite vaidade. Exatamente. Entende? Se você tem uma condição financeira melhor que te gera um suporte, um subsídio, e você pode opinar por qual caminho você quer, eu vou mais para online porque eu tenho dinheiro para investir, etc e tal, tá tudo certo, é uma jornada que você vai escolher. Mas a corretagem, ela não admite vaidade. Entende? E falando em vaidade, etc., a gente tem os números. Né? E muitas pessoas usam os números. Eu sou o doido dos números, né? Eu gosto. Enfim, e esse número engrandece, esse número mostra realmente para qual lado a gente está indo e se estamos no caminho certo. Falando em métricas, quais são as métricas que para você é indispensável serem analisadas dentro de uma operação imobiliária? Claro que isso depende muito do tamanho de cada operação, mas tem algumas coisas que são muito importantes e que são quantificáveis, né? Mas talvez de uma maneira um pouco diferente. A primeira coisa é, se eu entendo que o mercado é sobre pessoas, o ambiente que eu trabalho precisa ser um ambiente ideal. Então, eu medir o ambiente da minha empresa é muito importante. Mais importante, às vezes, até do que eu saber o custo por uma venda, o quanto eu invisto em marketing, mas como é que está o ambiente do meu negócio? Como é que as pessoas estão enxergando o ambiente? Isso é fundamental, o ambiente das pessoas. A Dani trabalha comigo, a Dani está feliz aqui dentro? Ela se enxerga trabalhando comigo por mais 2, 3 anos, entendeu? Qual é o ponto de vista da Dani hoje com a empresa? Sei também que isso, às vezes, é muito moldado de acordo com o momento do mercado da empresa. Um exemplo, uma empresa de lançamentos. Fez um lançamento agora, vendeu tudo, todo mundo ganhou dinheiro, tá todo mundo feliz. Bem. Daqui 4 meses, né, passou o Natal e o Carnaval, né, pessoal? Passou novo, acabou o dinheiro, né? Não sei se acontece isso aí, mas né, acabou o dinheiro, aí tá todo mundo de farol baixo, né? Então, assim, a gente tem que saber filtrar essas questões sazonais, mas é fato que é sobre pessoas, então eu preciso medir o ambiente como está. Eu preciso saber como desenvolver as pessoas, né? E aí, existe um negócio muito bacana, Dani, que é assim, nem todo bom corretor vai ser um bom líder, nem todo bom líder vai ser um bom empresário, um dono de empresa, entende? Então, eu preciso entender quais são as peças que eu tenho, quais são as pessoas que trabalham comigo, saber o sonho de cada uma, saber o que cada uma objetiva, né? Lógico, um exemplo, a minha operação é uma operação relativamente grande, são 200 profissionais, então eu sei o sonho de cada um deles? Não, eu não sei, mas eu sei a vontade que eles têm, quer crescer, quer desenvolver, né? Alguns chave eu tenho, os gestores, basicamente, né, no one-on-one, ali a gente consegue filtrar. Eu preciso saber qual que é o sonho de cada um. Por que o olho da Dani brilha? Porque ela quer fazer uma viagem, porque ela quer comprar um apartamento, porque ela quer trocar de carro, porque ela quer, sei lá, pagar a faculdade do filho. Eu preciso saber, né? Eu preciso entender o que brilha o olho daquela pessoa para eu poder, aí sim, motivá-la. Motivá-la não a vender, a ter disciplina para vender. Não é motivar para ter o resultado, é motivar para que ela faça o que tem que ser feito para ter o resultado. Então, é muito nessa linha, né? A gente precisa entender que, gente, o mercado imobiliário, ele não é para todo mundo. Isso a sua amiga, ela foi feliz. O mercado imobiliário, ele não é para todo mundo. E teve um outro podcast que eu participei que eu falei isso. Mas ele cria a possibilidade de todos participarem. E aí ele vai automaticamente filtrar ali. Ele muda histórias, né? Ele muda histórias, mas ele vai automaticamente filtrar ali quem mergulha e quem fica com a água no joelho. Entende? Exatamente. E falando sobre transformação, falando sobre mudanças, assim, eu digo que a Remax Vert, ela tá se transformando mesmo, gente. E se tem uma pessoa que pode testemunhar isso, olhando e falando de dados, eu era uma pessoa... Eu completamente sem noção nenhuma, displicente com os nossos dados, com os nossos, enfim, os nossos números, totalmente sem noção em relação a isso. Foi quando Deus nos aproximou aí do NCI, do Novo Ciclo Imobiliário. Eu já queria que você falasse um pouquinho desse projeto lindo. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Dani, 20 anos de mercado imobiliário, você já fez tanta coisa, você participou de tanta coisa, etc e tal. Mas pra mim, ter participado
do NCI para a Remax Verde, para a nossa história, foi transformador. Então, eu ratifico isso, acho que foi um presente para a gente de Deus e fez com que a gente conseguisse acertar os pontos que a gente estava errando. Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre esse projeto, que é um projeto incrível, que transforma de fato a vida dos empresários, da operação. E eu tenho o prazer e a honra de ser embaixadora desse projeto. Então, para mim, é louvável falar sobre a NCI. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque abril tá aí. Logo a gente já vai ter, né, a edição dia 9, desse 10 ano. e 11. Olha o jabá, gente. Dia 9, Por 10 favor. e 11 de abril. A gente tem a imersão. Dani, assim, até para amarrar, para não ficar uma ponta solta, né? Porque eu falei que o principal indicador é o ambiente da empresa, lógico, as pessoas. Mas aí depois que você consegue instituir o ambiente que vai formar a cultura que você precisa, os dados são fundamentais, porque Sim. são eles que vão trazer clareza do que você precisa fazer e do que onde você está errando. Sim. Né? Então você vai começar a olhar ali a operação com dados, com informação. Conversão, né? Percentuais de conversão de funil de vendas, tudo isso é extremamente importante e muitas vezes o empresário, o dono de imobiliária, o próprio corretor negligencia. O corretor tem Total. asco de CRM, né? A gente não sei o que Exato. acontece, gente. A gente precisa ser profissional, usa o CRM, preenche o negócio, coloca os dados certos. Aquilo lá traz clareza para o líder da operação, para ele saber o que ele precisa fazer. Tá bom? Vamos ser mais profissional. Por favor, fica o apelo. Olha eu puxando a orelha, olha eu puxando a orelha. apelo. Depois, olha só, né? Enfim, mas os dados são extremamente importantes. Aí o que acontece? A partir daí, dessa jornada de formação de ambiente, da cultura, dos dados, a gente está falando, né, de um ecossistema, né, de um ambiente onde eu consigo gerar crescimento para as pessoas. Né? E aí o NCI, você falou do NCI, foi uma coisa engraçada, porque o NCI, eu sempre fui o cara dos bastidores. Né? Durante 8 anos e meio, eu sempre fui o cara que ficou atrás da mesa e o Sampa, meu sócio, era o cara que estava na rua, que estava ali, né, fazendo a parte, não só comercial, eu também sou comercial, né, mas eu digo a parte da imagem, né, o cara que dava cara para as câmeras. E aí o NCI, ele nasceu com a provocação mesmo de multiplicar os dons, né, e aí eu vou falar de maneira muito sincera. Um dia o senhor me provocou e falou, e aí, você chegou até aqui, né, te dei todas essas oportunidades, te entreguei tantos dons, você não vai multiplicar? Você precisa multiplicar isso, porque tem gente lá fora precisando. E a Remax foi fundamental nesse processo, porque quando a gente, né, fez a conversão para a Remax, que eu saí um pouco de trás da mesa e comecei a ter contato com donos de imobiliárias, empresários do Brasil todo, aí eu comecei a enxergar que o que era talvez muito simples para mim, podia ser uma coisa que mudasse a operação da Dani e pudesse ajudar ela a crescer ainda mais. Então ali acho que foi o grande fator foi ali, né? Essa provocação que o senhor colocou no meu coração. E aí, a partir daí eu comecei a entender, falei, então peraí, deixa eu entender o que eu construí. Ó, gente, eu tô sem o tempo aqui, tá? Não, a gente já tá aqui, ó. Então vai me avisando aí. Eu comecei a entender, eu falei assim, então tá bom, então deixa eu entender quais são esses dons, né, o que eu preciso multiplicar. E aí foi onde eu comecei a depurar a metodologia que eu tinha construído nos últimos 8 anos com a SF. E a gente chegou no NCI, que ele é baseado em 3 pilares fundamentais, que é a cultura de desenvolvimento de pessoas, a cultura de dados e processos e a cultura de resultados. Então, eu entendo das pessoas, eu entendo do ambiente, o que elas precisam para ser melhores, o desenvolvimento profissional, plano de carreira, treinamento. Eu passo por uma análise de dados e processos do que eu posso construir para que aquele caminho fique mais fácil e seja mais assertivo e tenha melhores resultados. E aí eu vou para a cultura de resultados. Então, eu executo o que precisa ser feito para que os resultados aconteçam. É um ciclo virtuoso que com certeza acaba em venda. E aí, gente, eu não posso deixar de falar, né? 2025 comprova isso aí. E quantos empresários já impactados com as suas operações já transformadas de alguma forma? O NCI, a gente fala às vezes do NCI, parece que é uma coisa muito longa, né? Parece que está muito tempo rodando, mas não é uma coisa que a gente começou no passado, foi em abril do ano passado. A gente fez 3 edições ano passado, graças a Deus as 3 edições sempre com sala lotada, né? Todos os lugares preenchidos. Foram 3 edições com aproximadamente 100, 120 pessoas cada uma delas. Então a gente está falando de basicamente 300 empresários que já estiveram com a gente, né? Alguns se tornaram nossos embaixadores, como você, que passaram pela metodologia, e eu fico muito contente de ver não é a evolução, porque isso não é sobre mim, né? Mas a realização que as pessoas conseguem fazer, e aí você começa a enxergar mesmo resultados, né? Dentro da própria Remax, a gente viu muita gente do NCI Sim. mudando comportamentos, mudando algumas coisas na operação e tendo resultados já em 2025. Você mesmo testemunhou no final do ano para mim isso. Então, as coisas, acho que esse é o ponto principal, né? A gente conseguir transbordar realmente e multiplicar para que as pessoas possam crescer. Então, o NCI, eu falo que ele é um desafio grande que Deus colocou na minha vida por uma série de questões, a agenda, me fazer sair dos bastidores, né? Se você pegar minha rede social há um ano atrás,
sociais eu mal postava alguma coisa. Eu sempre fui um cara bem low profile ali e me provocou também a isso, né? A crescer, a desenvolver, mas o que tem acontecido nas operações, a gente fica muito feliz, assim, muito contente. E isso é muito legal, né? Quando a gente escuta esse feedback, é que nos dá mais motivação, né? Pra falar, não, realmente a gente tá no caminho certo, a gente tá seguindo um propósito certo. Quando você fala de provocação... Tô entregando o que ele pediu, Exato, quando você fala de provocação, eu me recordei, na pandemia, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, meu, você tem 20 anos de mercado... não foi bem assim, né? Ela virou pra mim, você tá sendo burra. E aí eu falei, uai, como assim burra? Você tem que aparecer, você tem que começar a entregar aquilo que você sabe, etc. E aos poucos você vai mudando a vida das pessoas. Então eu entrei num movimento até de mulheres. Hoje eu sou diretora também do Mulheres do Imobiliário, com a Elisa Rosenthal. Então a gente tá no... Vai ter um livro agora, não vai? A gente vai fazer um lançamento agora do livro. Eu tive a participação de ser coautora do livro. Então a gente começa a trazer isso e sair dos bastidores e mostrar isso para as pessoas. E chama, né? Então as pessoas começam a se conectar. Então também isso faz parte de um propósito. Então... A gente só não entrega, a gente recebe muito também. Exato, muito. A gente recebe muito. Eu acho que até mais, né, do que a gente entrega. Então, gente, de novo, o NCI, eu ratifico, tá sendo transformador. Parabéns pelo projeto, parabéns por tudo que vocês fazem. E já estamos chegando nos nossos minutos finais. Eu disse que passa super rápido. Não, eu tô com um monte de coisa aqui pra falar. Então, eu disse que passa rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os empresários. Vamos falar com esse pessoal que muitas vezes estão ali sofrendo, né, tão desesperados. Eu converso com muitos do nosso setor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos eles. Enfim, fica à vontade, deixa Deus te usar aí nesse sentido. Tá. E que essa mensagem possa expandir aí para todo mundo. Perfeito. Dani, eu gosto muito de uma passagem na Bíblia, que é a passagem que Jesus anda sobre as águas, né? E tinham os 12 discípulos, né, no barco. Eles vão para a tempestade. E Jesus vem andando na direção deles. E aí Pedro levanta a mão e pergunta se ele pode ir até Jesus, né? E Pedro viveu um milagre que nenhum outro homem viveu na Bíblia. Nunca nenhum outro homem viveu na história da humanidade. Que ele andou sobre as águas com Jesus. Por que Pedro viveu esse milagre? Porque primeiro ele teve coragem. Porque entre 12 ele foi o único que levantou a mão e falou: é o senhor mesmo? Deixa eu ir aí, né? Quero ver se é verdade. Quero ver se eu consigo. Ele teve coragem para viver o milagre dele. Ele teve foco, porque a própria passagem diz, essa mesma passagem diz que quando Pedro começou a olhar para o lado, ele afundou. Então, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele manteve o foco dele, ele estava progredindo. Quando ele olhou para o lado, ele afundou. E ele teve uma fé, né, muito grande de confiar que aquilo ia acontecer. E acho que todo empresário imobiliário precisa disso. Fé, coragem e foco. Se você não tiver essas 3 coisas, você não vai conseguir fazer a sua operação dar certo. Coragem para viver o seu milagre, então acorda todo dia de manhã, ninguém vai fazer por você, coloca a sua armadura e vai para a batalha. Se tá dando certo, glória a Deus. Se não tá dando certo, glória a Deus. Se o time tá performando, glória a Deus. Se ele não tá, glória a Deus. Vai lá e faz acontecer. Vai lá e faz a sua parte. Tem essa coragem. Com a fé que já deu certo, porque não é se vai dar, não se trata de se, já deu certo. Eu vou fazer o que precisa ser feito até dar certo. E foco, mantenha o foco, olha para o seu, olha para a sua operação, olha para o seu negócio, porque você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente quer ficar tomando como referência operações que a gente vê na internet, gente que vem te falar que sabe fazer, mas nunca fez de verdade. O que mais tem, entende? Né? E assim, não, cara, olha para o seu negócio. Se você tem pessoas de confiança, com autoridade, que podem te orientar e te ajudar, inclusive chegou uma aqui agora, que acho que é a próxima gravação. Oi, Remo, tudo bem, Remo? Remo tá aqui, Remo Granato. É uma coisa muito bacana, né? Você poder se espelhar e se modelar por pessoas que vão te ajudar a crescer, mas, cara, mantenha o foco, olha para o seu negócio. Com esses 3 pilares, eu tenho certeza que a sua operação já deu certo. Gente, é sobre isso. Eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu que agradeço. Foi muito bom, foi muito rápido. Muito rápido, que vocês possam compartilhar para diversos números de pessoas aí que faça sentido esse conteúdo. E, de novo, gratidão é a palavra que fica. Pela tua agenda doida, por ter esses minutinhos aí com a gente. Remax Vert é totalmente grata a todo esse movimento, tudo que você tem feito. E vamos pra cima, né? Glória a Deus, e eu que sou grato pela oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui com você hoje, né? Com vocês, pessoal. Espero que vocês gostem. Faz o seguinte, ó, vamos combinar um negócio. Quem assistiu o podcast, se gostar, encaminha naquele grupo de corretores que você gosta, comenta os posts da Dani, compartilha, divulga bastante. Se você não gostar, pega aquele grupo que você não gosta, dos corretores que você briga, o grupo da família,
compartilha, manda lá também, fala, olha, dá uma olhada nesse podcast. De alguma maneira, né, tá De alguma contribuindo, maneira tá contribuindo. vai dar Tá certo. bom, galera? Obrigado. Gente, obrigada, viu? E mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe. Valeu. Amém.